Bom dia, brasileiros, boa tarde, moçambicanos. Hoje, dia 26 de agosto, estamos inaugurando uma nova atividade nesse semestre, que é o estudo dos casos clínicos de Freud. Então, a gente vai trabalhar os casos paradigmáticos na obra do Freud. Nós vamos usar como base esse livro, que tem as histórias clínicas condensadas, mas cada um dos casos de Freud a gente encontra na coleção, nas obras completas. Então, esse livro traz aqui uns temperos adicionais, comentários, textos, etc. E nós vamos trabalhar todos. Então, hoje a gente vai falar caso Dora, o Pequeno Hans, depois, em setembro, Homem dos Ratos, depois, em outubro, caso Schreber, e, em novembro, O Homem dos Lobos. São casos que são sempre comentados ao longo da obra do Freud. Então, às vezes, você está estudando um texto X lá de 1920 e tanto e faz a referência ao Homem dos Lobos, caso Dora, pá, pá, pá. Então, nossa intenção é retomar o estudo desses casos em profundidade. A coordenação dessa etapa do projeto é com o Leonardo Siqueira e a Silvia Consolini, que já vão falar com vocês. E, eventualmente, a gente também tem a participação de gente de Moçambique. Nesse mês, a pessoa que estaria com a gente teve uma solicitação do próprio trabalho dela, não pôde estar. Então, mas, de qualquer forma, a gente quer esse diálogo, a gente vai deixar um tempo para as questões de vocês, podem mandando as questões pelo chat, ou a gente depois abre a palavra, aí o Leonardo e a Silvia vão decidir. E essa é uma atividade aberta, então podem esparramar o link, convidem sempre, porque são atividades que a gente entende serem essenciais para uma compreensão, uma aproximação com a psicanálise. Então, meu nome é Helena Lima, eu sou psicanalista, coordeno esse projeto que se chama Constituição do Campo Psicanalítico de Moçambique. Esse projeto já existe desde 2019, teve uma parte presencial em Maputo, capital de Moçambique, e com a pandemia, etc., se desdobrou. Agora a gente vai entrar no 6º ano do projeto, com trabalho online. Nós temos uma parceria com o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, que é o LATESFIP da USP, sendo Christian Dunker um dos padrinhos desse projeto e professor convidado e coordenador. O Geraldino Alves Ferreira Neto, que é da Associação Livre de Campinas, aqui de São Paulo. Então, nós três somos os coordenadores. E, para nossa imensa alegria, em Moçambique foi criada a Comunidade Psicanalítica de Moçambique, COPSIMO, que vai, em breve, comemorar seu primeiro aniversário em fevereiro, e esperamos estar ali para soprar as velhinhas, ou a velhinha, porque é o primeiro aninho. Então, a comunidade psicanalítica em Moçambique está se constituindo. Em breve, teremos a reativação da rede clínica. A gente estava esperando as questões burocráticas de Moçambique se definirem para que possa acontecer pagamento, tudo certinho. Então, esse é o nosso projeto. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e espero que esse momento seja um momento de despertar curiosidade para ler mais, despertar o desejo de dialogar a respeito disso, porque a gente não pretende esgotar qualquer tema. Nosso objetivo é dar um pontapé inicial. E vejam, por que estudar isso? Vejam, casos que já têm mais de 100 anos, mais de um século. Mas foram casos em que houve aprendizado para a clínica, desenvolvimento de técnicas da própria psicanálise, e algo que é muito comum na psicanálise, que tem um nome em francês, que é o après coup, que quer dizer a posteriori. Muitas das coisas que a gente vivencia na clínica, que a gente primeiro escuta para depois pensar,
esses casos clínicos são a grande referência, muito mais do que uma parte de diagnóstico. Esses casos clínicos nos ensinam o que o próprio Freud aprendeu e teve a generosidade de compartilhar com a gente, que é o nosso permanente estado de suspensão. A gente não chega, como a gente fala aqui no Brasil, eu não sei se tem essa expressão em Moçambique, a gente não chega como um bidu, como um gêniozinho que sabe tudo. Muito ao contrário. É na nossa ânsia, é nesse intervalo, é na nossa forma de não pretender saber que a gente abre o campo para que quem sofre consiga chegar e construir um novo campo psíquico. Então, está feito esse convite. Todo quarto sábado do mês, até novembro, o Leonardo e a Silvia estarão capitaneando o estudo dos casos clínicos de Freud. Eu fico na retaguarda, fico aqui dando um apoio moral e um apoio técnico-logístico, que for necessário, e divulgo. Referencial, Oi? um apoio referencial. Ela está falando isso, gente, porque teve uma cena num curso que a gente está fazendo, que alguém perguntou de um livro e eu tirei o livro da bolsa e mostrei, mas foi uma cena assim de impacto. A pessoa 10. não estava lembrando o nome do livro, eu pá! Referência. Então, Perfeita. o Christian lançou um livro chamado Lutos Finitos e Infinitos, que, por sinal, agora está tendo lançamento na Livraria Martins Fontes Paulista, aqui em São Paulo, e me colocou nos agradecimentos por conta de referência. Então, pronto, né? Tá a referência, eu amo o livro, então eu acho ótimo esse codinome, assim, vai muito bem. Então, com a palavra, Leonardo e Silvia, por favor, apresentem-se e a palavra é de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com todo mundo. Bom dia aos brasileiros, boa tarde aos moçambicanos. É um imenso prazer. Eu queria só falar uma coisa antes em relação a Freud estar desatualizado, que você disse. Isso é interessante porque é difícil a gente situar tudo que veio, tudo que se construiu da psicanálise até agora, e muita coisa que muitos concordam que é avançada, teve um ponto de partida, né? Então, assim, tirar o ponto de partida e essa estrutura inicial para que a gente pudesse chegar até hoje, onde chegou, é inviável. Então, assim, se Freud está desatualizado, em certo modo, está tudo desatualizado, né? Ou nada se construiu até então, porque não existiria uma referência, uma estrutura inicial. Então, a gente tem que pensar e elaborar que os casos de Freud, todas as referências, tudo que a gente tem hoje de entendimento psicanalítico veio, surgiu a partir dessa data, né, desse momento, dessa figura, dessas observações. E aí é algo muito mais profundo. Enfim, eu sou Leonardo, trabalho com psicanálise já faz um tempo, inclusive com moçambicanos, a gente já está desde 2015, a Silvia mais tempo, a 2010. E eu vim da filosofia, o que eu acho muito interessante ter, a partir da filosofia, uma percepção, uma possibilidade de questionar, de entender, de conhecer as possibilidades de questionamento, de entendimento, os limites humanos. E a partir dessas referências, que inclusive foram construídas, observadas, investigadas por Freud, por Lacan e por tantos outros psicanalistas, a gente não consegue separar muito a filosofia da psicanálise, que são movimentos unificados e complementares. Eu acho que deu uma base interessante para que eu pudesse observar com outro olhar e com uma outra perspectiva, inclusive para construir questionamentos que são imprescindíveis para a psicanálise funcionar, né? A gente não pode, em uma análise, por exemplo, não saber o que e como questionar. E quanto mais a gente consegue e pode questionar e entende as possibilidades de construir questionamentos, mais avançados a gente pode a gente pode caminhar de formas mais amplas. A gente tem a perspectiva da filosofia, do questionamento, da investigação, da observação, enfim, acho que o caminho é muito amplo. Hoje a gente vai fazer
Eu até sugeri para Helena, acho que a gente vai fazer essa pausa de 15 minutos depois do primeiro caso, que vai ser Dora. A gente pode tomar uma água, um café, para quem tiver um cafezinho pronto. Na segunda hora a gente fala sobre o pequeno Hans. E Dora é um caso bem interessante, é um caso inicial. Eu acho interessante a gente olhar para a perspectiva de que Freud ele assume alguns erros que ele teve nesse caso, algumas observações que faltaram, essa humildade, essa exposição que ele propõe é bem interessante para que a gente possa perceber até na gente de que forma a gente deixa de observar, de que forma a gente deixa de perceber, e escapam algumas perspectivas que tinham que ser observadas, escapam algumas questões em relação à transferência, que a gente não observa muitas vezes e deveria estar mais atento. Enfim, Freud faz questão de colocar essas faltas de percepções, até porque foi um caso muito curto, né? A Dora chegou a quase 3 meses, né? Não foi nem 3 meses, ele diz quase isso. Foi publicado em 1905, esse caso de Dora, e o nome dela que era Ida Bauer. E já no título do caso é Fragmentos de Análise de um Caso de Histeria. Ou seja, fragmentos, né? Partes, é, vários momentos que são ali expostos, mas não foi um caso como ele talvez gostaria, certamente sim, de que fosse um caso mais completo, mais amplo, com mais possibilidade de referenciação e de olhares. O texto também é uma referência à interpretação dos sonhos. Freud, a partir desse texto, ele valida o livro da interpretação dos sonhos, essa teoria mostrando como e de que forma as interpretações dos sonhos também se relacionam com a análise dos sintomas, e aí ele vai expor, nesse caso, 2 sonhos que são bem interessantes para que a gente possa observar e analisar o caso, são bases estruturais desse caso, e aí depois a gente fala com um pouco mais de detalhe, e, e também a gente percebe como um ponto central dessa escuta de Freud a questão da transferência, que é esse ponto que ele não observou como gostaria de ter observado, e vai reproduzir a partir dessa transferência vários movimentos, né? Alguns sentimentos de certa forma hostis, alguns amorosos, além de poder ressaltar também essa transferência de forma positiva e de forma negativa. Dora, Aí eu acho que é interessante a gente fazer uma pausa antes de chegar no começo mesmo. Vamos lá. Eu vou me apresentar, sou a Cíntia. Boa tarde aos moçambicanos, bom dia para os brasileiros. Acho interessante a gente fazer essa pausa dessas palavras, esse fragmento, porque eu acho interessantíssimo esse ponto desse fragmento de análise. Quem nunca teve um fragmento de análise? Quando a pessoa simplesmente se dá uma alta, ou então nunca mais aparece. O que ainda se dá uma alta, ainda dá uma resposta, não venho mais, encerra aqui e tudo mais. Agora, alguns, analisando, simplesmente não voltam mais, bloqueiam no telefone. Uma coisa que, com a minha experiência de Moçambique, eu também tive isso bastante no decorrer dos anos. Às vezes a pessoa fala uma única vez, às vezes fala muitos meses, e aí depois desaparece. Então, assim, não é desatualizado. A gente volta nessa coisa que esse conhecimento não é desatualizado, porque a gente ainda encontra Doras, a gente ainda encontra Hans, a gente ainda encontra Homem dos Ratos, dos Lobos e tudo mais. A outra coisa que ficou legal ali de falar foi como ela chegou. Sim, como ela chegou, que você estava entrando agora. Ela chega para Freud com essa através o pai dela já conhecia Freud, ele já tinha feito um tratamento com Freud por sífilis, e aí ele acaba tendo esse contato com Freud e gosta,
E depois a Dora acaba conhecendo Freud com 16 anos, mas só vai ter esse contato mesmo de análise com Freud aos 18 anos. Continua. E aí a partir daí, a partir de uma carta, né? Que ela deixa uma carta que a família interpreta como uma carta de suicídio. Ela disse que não tem mais vontade, não tem mais intenção de continuar vivendo. A família se assusta e aí começa essa história da análise com Freud, a partir dessa preocupação que a família tem por essa carta. E Dora apresenta muitos sintomas, né? Acho que essa questão dos sintomas também são interessantes, que desde criança ela tem diversos sintomas e isso vai extrapolando, vai aumentando cada vez mais. Ela começa a apresentar sintomas. O pai dela era uma pessoa muito doente, né? Ela tem diversas vezes na vida dela, desde quando ela tinha 6 anos, o pai já estava doente, a mãe doente, ele teve descolamento de retina, e aí ela sempre conviveu com essas doenças, vamos falar assim. E ela trouxe para ela essa sintomatização. E tem um episódio de uma apendicite que ela lê no livro os sintomas e acaba tomando aquilo para ela e, e transforma toda aquela angústia dela nos sintomas da apendicite. E aí não precisa de cirurgia, nada, e ela faz aquele tratamento curto e depois fica com uma sequela que aí para a época, para hoje, é uma sequela rara, que é uma dor na perna. Ela começou a mancar e ter aquele problema na perna dela, uma coisa que não acontece, mas ela tomou para ela aquilo. E aí enxaqueca, fadiga, tosse, a tosse dela, né, que é a clássica, né, aquela tosse nervosa, a opressão no peito, corrimento vaginal, enurese quando ela era criança. Então, todo esse aparato faz a Dora sintomática. A Dora era uma pessoa muito sintomática que, que transformou mesmo. Por isso é um caso emblemático de histeria, porque ela converteu toda a angústia dela nesses sintomas, que também era o colapso dela também. Aí ela passava muito tempo doente e tudo mais. Ela tinha também ataques, né? Ela ficava muito agitada, ela tinha momentos que ela ficava extremamente agitada, e tinha momentos de amnésia, que ela deixava de lembrar de algumas situações, e alguns esquecimentos. Então, quando Freud observa essas situações, esses sintomas todos, essas reações que ela apresenta, ele inicia algumas avaliações para tentar entender quais as razões, quais são as origens, qual é a etiologia, que é a formação que antecede a esses sintomas. Quer dizer, o que está acontecendo para que ela se expresse dessa forma. É interessante a gente também situar um pouco quem foi Dora, né? Dora veio de uma família rica, o pai dela era dono de uma fábrica, a mãe dela tinha uma característica de ficar arrumando a casa o tempo todo. Acho que todo mundo quase conhece alguém que fica arrumando a casa o tempo todo, que tem essa preocupação de deixar tudo absolutamente limpo, o que fazia com que ela tivesse um certo distanciamento, a mãe, da própria família, por essa preocupação excessiva com a casa e a atenção que não se dava à família como talvez eles esperassem. Então, isso criava um distanciamento entre eles, todos, inclusive com Dora, um relacionamento que ela podia ter em outros momentos se não tivesse só arrumando a casa. Mas, por outro lado, a relação de Dora com o pai era muito intensa, era muito próxima, era muito presente. Esse pai, em um determinado momento, ele sofre algum adoecimento, ele decide, o médico aconselha que ele vá a um lugar que tenha mais natureza, a um lugar que tenha mais possibilidade dele respirar tranquilamente. Era uma cidadezinha que tinha águas termais. Freud chama essa cidade de B, é o que a gente tem como referência para entender quais eram as situações envolvidas para que eles pudessem permanecer ocasionalmente na cidade. Eles iam e voltavam, então o pai ia,
Dora ia junto, e com isso, a partir dessa tuberculose que o pai tinha e o tratamento que era feito nessa cidade, eles conheceram um casal. Esse casal era o senhor e a senhora K. E foram se aproximando cada vez mais desse casal, eles foram se envolvendo cada vez mais com esse casal, até que Dora, em determinado momento, ela começa a questionar, mas essa senhora K, que é casada com o senhor K, mas ela está muito próxima do meu pai, ela está muito próxima parece que existe um interesse a mais entre eles, que ela não conseguia até então perceber e visualizar de uma forma muito clara, ela acha estranho, até porque ela fala que o marido, que é o senhor K, de certa forma consente, de certa forma aceita, permite, não se importa tanto, então alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Isso é levado para análise, isso acontece dela querer entender o que é essa percepção, e ela acha que talvez esse interesse ou essa anuência do senhor K em relação à sua esposa com o pai de Dora, talvez seja porque esse senhor K também tenha um interesse por ela, pela Dora. Talvez esse senhor K consiga através dessa permissibilidade, ter um pouco mais de acesso à filha. E aí, enfim, aí começam a surgir diversas situações, como, por exemplo, um episódio quando ela tinha 14 anos, que é a cena da loja, né? A cena da loja é clássica nesse caso. Porque aí eles vão se entrelaçando, né? O senhor K conivente, a senhora K. Na verdade, todo mundo conivente ali com aquela paixão, né? Tá todo mundo muito solto ali. E a senhora K é um papel importante na vida da Dora. Ela, depois, mais para frente, Freud vai dizer até que Dora tinha essa paixão pela senhora K, que no fundo era mais uma paixão pela senhora K do que pelo senhor, do que esse ranço, esse nojo, porque ela teve, né, vamos voltar então para a cena do beijo. Aí eles estão na loja e ele tranca a loja, fecha a porta da loja e rouba um beijo dela. E aí ela sente ali naquela surpresa, vem o nojo, e aí mistura tudo aquilo. Uma menina de 14 anos, pura, que tinha. Ela já tinha conhecido um pouco de. Aí depois dessa cena do beijo, que ela vai conhecer, que ela vai perguntar para a senhora K. Me corrija aí, Helena, se eu estiver errada, mas ela vai perguntar para a senhora K de sexualidade, tudo, e a senhora K joga para ela um livro, uma literatura. Então ela vai ler de novo. Aí ela, igual ela leu da Apendicite, ela vai ler de novo sobre a sexualidade. E ela, ela é um poço de sintoma, né, a Dora? E aí ela vai tomar para ela aquilo do livro também, assim como ela tomava as outras coisas, né? A carta que ela fez, que ela veio para o consultório do Freud, aquilo também tem uma base na sintomatização dela, dos objetivos dela com aquela carta e tudo mais. Mas aí nessa cena do beijo, ele simplesmente rouba um beijo dela e eles ficam ali naquela situação dela, uma menina, e ele dando um beijo nela e aquilo acontecendo. Lembrando que ela já estava na análise aos 18 e essa cena foi aos 14. Então, passados 4 anos, ela levou isso para análise, que aconteceu isso lá atrás, e ainda existia esse contato, essa proximidade, o que incomodava muito, o que causava muitas questões, mas o Freud percebia também que existia também uma certa conivência dela em relação ao senhor K, ainda que fosse uma coisa muito pesada, mas despertava alguns interesses, despertava a própria sexualidade, fazia com que ela ficasse nesse movimento antagônico, paradoxal, de que isso se fala, por exemplo, a cena do beijo, conto para o meu pai, não conto para o meu pai, porque isso é um problema ou não é um problema, fica melhor deixar por isso mesmo e tá tudo certo, não vai piorar, ou devo falar.
Então as questões começam a se construir de forma mais dificultosa, de forma mais pesada, e esses É, antagonismos acabam sendo motivos que até constroem ou alimentam ainda mais essas reações sintomáticas de Dora, né? e aí tem um ponto também que aí só quando ela tinha 14, né, que ele roubou o beijo dela. Quando ela tinha 16, ela resolve de novo fazer um passeio com ele. E enquanto ela tá contando isso para Freud, já com 18 anos, né? Freud se pergunta, ué, mas tá indo fazer o quê passeando com ele se já teve aquela experiência é, de ter sido beijada e tá indo de novo passear com ele. E aí nessa cena do lago, né? Ficou emblemática também como cena do lago. Eles estão ali conversando e aí ele faz uma declaração de amor nas entrelinhas. Ele diz para ela assim: "Ah, eu já não, a minha esposa, a senhora K, já não representa nada mais para mim". E ela fica sem saber assim, vai saber o que passou na cabeça dela, né? E aí ela dá um tapa na cara dele. E aquele tapa na cara pode significar muitas coisas, né? Um tapa na cara de como você não pode. Pode ser um tapa na cara de como você pode me falar isso, como você pode ter feito aquilo comigo, como você pode falar isso da sua esposa, que é a senhora K, que é essa mulher que ela gosta, no fim, né? É interessante. Aí essas dificuldades vão criando uma série de resistências que começam a promover na Dora o medo de se aproximar de homens. Ela começa a ter um certo bloqueio, uma certa preocupação de não estar perto deles a partir desses encontros, desses traumas que ela foi vivendo. E Freud passa então a questionar de que forma ela poderia subjetivar essas experiências e elaborar esses eventos que ela experimentou e de que forma isso talvez pudesse contribuir para que ela pudesse simbolizar um pouco e mitigar esses sintomas que ela apresenta a partir dessa simbolização e ter um pouco de avanço em relação a essas questões que estavam explodindo, que estavam cada vez mais difíceis de lidar, cada vez mais inviáveis de conviver com essas reações, com esses sintomas, com esses paradoxos, com essa dúvida e com esse casal que era muito presente na vida dela, deles todos, enfim. Eles voltavam ocasionalmente de B para a casa onde moravam e, e as coisas continuavam da mesma forma, mas a senhora K tinha essa proximidade com o pai, e ela dizia que talvez porque também ela cuidava dele de uma forma que ele precisava, ela era muito atenta às questões do pai, dessa necessidade, coisa que a mãe, por ficar preocupada com a casa o dia inteiro, relegava e se ausentava um pouco desses processos. Enfim, era muito contraditório e muito difícil para que ela pudesse, na idade que tinha, contextualizando e lembrando, é muito importante a gente lembrar que o início, né? Isso acontecia um pouquinho antes de 1900, depois de 1900. Então, eram outras experiências, eram outras percepções, eram outros conhecimentos, outros condicionamentos e educações. Então, vocês imaginam nessa época o tipo de reação. Uma menina hoje da idade de Dora tem outras questões, tem outras percepções, outras informações, mas na época dela era muito diferente em relação a tudo isso, o conservadorismo, todas as leis e regras que impunham para que ela fosse a menina como deveria ser naquela época, segundo a visão dos pais. Então, os sintomas, que são essas traduções simbólicas do conflito que ela estava vivendo, eram cada vez mais expressos, cada vez mais difíceis de lidar, e Dora também tinha muita resistência, não só em relação aos homens, como eu estava falando agora, mas também em relação a Freud. Ela era uma menina muito esperta, ela tinha em Freud uma referência, conversavam sobre o que ela estava experimentando, e com o decorrer dessa análise, que mal chegou a 3 meses, Freud percebe nessa exposição desse caso, dessa admiração que ela tinha pela senhora K, que
sendo a senhora K essa tutora também de Dora, apresentando essa literatura, apresentando essas possibilidades para que Dora possa entender algumas questões da vida. Isso vai dificultando o próprio posicionamento de Dora em relação a esse casal, em relação ao pai. A situação fica cada vez mais delicada. E depois de um tempo, acontecendo esses episódios que ela experimentou, ela tentando simbolizar tudo isso, ela começa a relatar alguns sonhos que ela vive. Ela diz que é um sonho recorrente, por exemplo, ela acordar sentindo um cheiro de fumaça e ela sente que nesses sonhos a casa estava pegando fogo. Ela lembra que a casa pegava fogo. Então aí começa a análise do primeiro sonho, que tem relação com a interpretação dos sonhos, que é um livro bem inicial de Freud. E, e Freud tenta, a partir desse sonho, traçar algumas percepções do que poderia representar esse cheiro de fumaça, essa essa casa pegando fogo. O que você pode dizer sobre isso? É interessante que Freud queria, né, ser reconhecido pelos sonhos, né? Ele foi aquele adolescente, vamos falar assim, né, que escrevia os próprios sonhos, criança, né, na verdade, que escrevia os próprios sonhos, que queria embasar o conhecimento dele nessa interpretação dos sonhos. E aí depois ele encontrou, né, o Charcot, encontrou as mulheres da vida dele, as Doras, os Hans, e aí... Mas ele nunca desistiu, né, dessa... essa é uma coisa muito forte nele, né, dos sonhos. Mas aí tem esses dois sonhos que ela relata para ele. No primeiro, é uma casa, a casa deles pegando fogo. Acontece esse incêndio. O pai dela, no sonho, ela acorda com o pai dela do lado da cama, acordando ela. E aí ela olha para a mãe e todo mundo saindo da casa, só que a mãe não quer sair, a mãe quer continuar pegando as joias, a caixinha de joias. E aí vem para uma coisa é, é, da linguagem. Aí, naquela época, se referia aos órgãos genitais como uma caixinha de joias. E aí Freud vai fazer toda essa interpretação dessa mulher tentando salvar essa caixinha de joias. E aí a mãe, Freud coloca aqui, a mamãe, vou abrir um parênteses para ler aqui o que Freud colocou. A mamãe ainda quer salvar sua caixinha de joias, mas o papai diz: não quero que eu e os meus 2 filhos nos queimemos por causa da sua caixinha de joias. Nós nos apressamos em descer e assim que chego lá fora, acordo. E aí ela acorda com esse cheiro de fumaça, que aí Freud vai dizer que é o charuto dele e tudo mais. E aí tem esse outro sonho. No segundo sonho, esse segundo sonho é mais longo. Ela... Ah, você vai querer. Então, só para comentar uma coisa do primeiro sonho, o que é o charuto dele, porque Freud, todo mundo sabe que fumava muito. E nas análises que ele estava com Dora, ele seguia fumando, e então o cheiro na sala devia ser uma coisa absurda ali de charuto, ele acredita que esse cheiro permanecia nela e ela simbolizava isso nesse sonho. Então ele vê uma referência dele inserido nesse sonho a partir do cheiro de fumaça. Quando ela acorda com esse cheiro de fumaça, provavelmente seria uma referência ao que ela sentia nas análises com ele, né? E o segundo sonho? Tá aberto. E ainda nesse primeiro sonho, essa caixinha de joias vai longe, essa história, porque ela nega, logo de início, ela nega que pode ter alguma relação com os órgãos genitais, e aí ela continua afirmando que a mãe dela gosta de joia, a mãe dela gosta de joia, só que no fim, no começo, né, da análise, ou no fim da situação ali, ela se vê presa
nesses órgãos genitais, já que é essa questão dela é uma questão sexual. Então, é, o interessante daquele beijo dela que o Sr. K roubou dela é que ela teve nojo. Ela teve uma surpresa ali, mas ela teve nojo. Então, assim, foi antagônico. É aquilo que você estava dizendo, foi antagônico. Nojo e beijo ao mesmo tempo, né? As coisas excitação, talvez. da mesma forma ali. Sim. Mas aí, o segundo sonho. Aí, esse segundo sonho, como eu disse, ele é um pouco maior. Ela sonha que está passando por essa cidade, ela chega nessa cidade, está passeando, e ela chega na casa dela. Aí ela não conta isso no sonho, mas eu já vou fazendo uma ponte para ficar mais entendível. Ela diz que não conhece a cidade, não conhece o apartamento que ela entra, não conhece os móveis, não conhece nada da casa, não é nada familiar para ela, desse sonho. E ela chega desse passeio pela cidade, depois ela lembra que na praça tinha um monumento, mas ela também não sabe o que, não sabe dizer, mas ela chega na casa e tem uma carta. Aí na carta a mãe dizia assim, a mãe escreve, como você saiu de casa sem o conhecimento dos seus pais, eu não quis te escrever antes, mas o seu pai estava doente e agora ele morreu. Se você quiser voltar para casa, pode vir. E aí ela sai procurando a estação e chega na estação e ela fala, eu perguntei 100 vezes. E aí ela começa a perguntar para as pessoas aonde é a estação. Às vezes a pessoa respondia 5 minutos, às vezes a pessoa respondia 2 horas, às vezes a pessoa respondia 2 horas e meia e por aí vai. E aí, em determinado momento, ela consegue ela vê a estação, mas ela não consegue ainda alcançar essa estação. Aí a gente tem aquele ponto do sonho onde tem esse deslocamento, né? A gente está em um lugar, quando vê a gente está em um lugar completamente diferente, que é típico de sonho, né? E aí daquela sensação que ela tinha de não conseguir ir, de não conseguir chegar, aquela angústia dela de não conseguir chegar na estação, tá na estação, mas não tá na estação, ela acaba chegando em casa. Acontece esse deslocamento e ela já está lá na casa deles. E aí, ela chega pro porteiro e fala pro porteiro, cadê minha família, né? E o porteiro diz, já tá todo mundo no cemitério. E aí esse sonho é mais interessante, pelo menos na minha visão ele é mais interessante, porque tem muito mais elementos, assim, ele tem esse elemento da carta, ele tem esse elemento desse abandono, né, que ela ela deixou essa carta, que foi a carta X, que deixou ela já em análise, que o pai dela já trouxe ela para conversar com Freud, achando que ela queria se matar, mas aí Freud cogita ter sido uma tentativa de chamar a atenção do pai, do Sr. K, uma tentativa de chamar a atenção para aquela angústia que ela estava sentindo. E aí o pai morreu, agora se você quiser vir, ela também recebe isso como uma angústia também, né? Porque ela tinha abandonado eles no sonho, né? E se ela quis mesmo, se ela teve realmente essa ideação suicida, ali ficou claro de que era um problema com ela, né? Que era uma coisa pesada para ela lidar com aquela rejeição que ela tinha, a família talvez, a mãe e tudo mais. E tudo envolvido. A gente, lembrando que é um caso grande, esse desse livro aqui que a Helena já mostrou antes, então, obviamente, a gente nesse tempo não consegue esgotar tudo. É uma provocação, como a Helena disse, para que a gente vá ler mais, para que a gente vá buscar mais o caso
gente vai entender um pouco mais as análises de Freud a partir dessa visão que ele teve analisando Dora, e com isso que a gente consiga entender um pouco mais da estrutura, do movimento, das percepções, das reações, dos sonhos, enfim. Quando Dora segue a partir do relato desses sonhos, e Freud tenta observar essa possibilidade de ela estar vivendo essa experiência tão pesada para ela, Freud acha que talvez fosse interessante ela se relacionar com um cara, um menino na época, um rapaz da idade próxima dela, que tenta se aproximar dela, que tenta tá ali muito próximo, tenta cortejar na época, como se dizia, muito próximo disso, pelo menos aqui no Brasil. E Freud fala, é uma boa ideia se você desse bola para esse cara, se você fosse junto com ele e mudasse um pouco seu foco dessa situação tão complexa, envolvendo o senhor K, a senhora K e tudo isso que você está ali experimentando. Só que a ideia cai muito mal, essa ideia não é uma boa indicação. Freud passa dos limites quando é, impulsiona ou quando indica para ela que poderia ser uma possibilidade, porque ele intervém nas sensações e nas reações que ela tem, e essa sugestão passa também por cima do conflito que ela estava vivendo, então ela acaba redirecionando esse incômodo para Freud e acha que Freud passou dos limites, ela não tinha interesse nesse rapaz e não é isso que ela queria, ela já tinha essa rejeição, esse medo de se aproximar dos homens, porque com o senhor K era uma coisa imposta, involuntária e muitas vezes coercitiva. Agora, quando se fosse a partir da intencionalidade dela, seria um outro movimento. Então isso incomoda demais a indicação de Freud. Depois de um tempo, ela fala para Freud, fala assim, olha, não tenho mais interesse, aí que termina, em seguir essa terapia, porque eu acho que já deu o nosso tempo, e Freud interpreta isso, ele percebe até como uma reação dela, como se ela estivesse tratando um funcionário. Freud, você está demitido a partir de agora, não quero mais seguir esse papo, vamos parar por aqui, porque não é o que eu tô experimentando, o que eu estou desejando. Então aí que vem diversos erros, por isso que é importante a gente estudar e ler esse caso Dora, porque Freud percebe que ele não entendeu a importância, talvez, da transferência, da forma como deveria ter sido entendida, quando ele percebe que, talvez nessa indicação, nesse olhar que ele teve, talvez ele estivesse sendo mais um pai, mais um conselheiro, e não como o analista que ele se propunha, não como o Freud que a gente hoje conhece, como ele gostaria de ser reconhecido. E aí acaba a análise de uma forma muito prematura e de uma forma não completa segundo o seu próprio olhar. A gente está faltando agora 10 minutos para as 11. E é interessante que esse peso da transferência, a gente sabe hoje, né? E Dora foi esse ponto para Freud entender a transferência, para ele entender e entender a sugestão também. Ele errou ao falar para ela que ela devia ir se relacionar com uma pessoa. O analista não faz isso. A gente não fala para a pessoa, vai, faz isso, faz aquilo. Não é esse o ponto da psicanálise. E precisou acontecer isso para ele entender, para ele conseguir pegar esse ponto da transferência, que é muito, né? Quando a gente significa, a gente vai ver isso em Hans também, que Hans dava essa importância para Freud, dava esse peso para Freud, porque ele ensinava o pai de Hans. Então, assim, tinha esse peso da transferência. O Hans comprou do pai que teve essa transferência por Freud, né? Então, a transferência, a contra-transferência e tudo mais, são muito importantes na psicanálise e muito pesado. É uma responsabilidade muito grande do analista você ter um paciente que te ouve, você ter um analisando que te ouve. Aí, se você falar uma coisa sugestionada,
a chance dele fazer é muito grande. Então, é esse cuidado, assim, com a transferência. Isso, só sabe isso hoje pela pesquisa clínica, obviamente, a gente constata isso, mas também a partir dessa visão de Freud que foi expondo e foi mostrando, e Lacan depois, posteriormente, coloca na transferência um ponto muito fundamental e muito básico, importante da psicanálise, que nem todos têm essa visão e deveriam ter, e deveriam entender como funciona. Eu acho que a gente pode dar uma pausa para algumas conversas, alguns questionamentos, alguns acrescentamentos da Helena, enfim, estamos aqui à disposição para daqui a pouco dar um intervalinho e tomar o nosso café. Eu nem tomei café ainda, só tomei um gole. Eu quero fazer algumas observações. A primeira é que esse caso clínico ele tem cento e tantas páginas, esse fragmento. Então, acho que, sei lá, se é a 20ª vez, é algo que a gente lê sempre, e é sempre um texto atual. Então, principalmente pela parte da configuração que o Freud está fazendo sobre a questão da feminilidade. Porque a pergunta que a Dora está fazendo é assim, afinal, o que é ser uma mulher? Então, o que Freud interpretou como uma homossexualidade, uma forma erotizada, talvez fosse apenas um questionamento. O que precisa ter uma mulher para atrair um homem como meu pai? E é isso que o Lacan vai pegar lá na frente, vai inserir o Édipo nessa concepção. E a Dora traz, a descrição do caso Dora traz uma coisa que é até hoje a pauta da histeria, que é o dilema. Faço isso, faço aquilo, não sei o que lá. E é extremamente cansativo na clínica, porque a gente é, como analista, interpelado o tempo inteiro para dar uma resposta. Ah, mas eu estou indo bem na análise? Ah, né, esse despejo, esse despejar do desejo no outro, para o analista, é bem cansativo. Então, por isso é tão importante, no começo da clínica, a gente ter supervisão. Em que ponto daquele atendimento a gente foi capturado? Em que ponto a gente deslizou para um imaginário? Porque, assim, a gente tem sempre o relato da pessoa. A gente não vai de detetive buscar se foi verdade, se foi mentira. Beijou, não beijou, foi beijada, roubou o beijo. A gente não vai com a lupa. Foi ou não foi? A questão é o sentido que aquilo tem. Então, o sintoma histérico, e esse é o paradigma que a Dora traz, ele é definido como a elaboração de um conflito em torno da feminilidade. E é todo transtorno, e não é só da Dora, e por isso ele é um caso que a gente tem que estudar bastante, ler e reler, porque essa base, vejam, o Freud ele publicou em 1905, mas estava atendendo em 1900, preservou e tal, ele estava justamente trazendo a gênese e essa importância da libido, a importância da sexualidade. Ele publica Dora no mesmo ano dos 3 ensaios sobre a sexualidade, que era a grande paulada da época. Nessa época, imagine sexualidade ainda infantil, uma mulher assim, jovenzinha e tal, tal, tal. Então, o quanto Freud avançou ao publicar esse caso, e depois vários comentadores problematizando se a Dora era heroína, se ela era vítima. Isso está nesse livro aqui, gente, nos comentários que são feitos, são muito ricos. A gente recomenda fortemente essa edição por trazer esse enriquecimento. Então, além de trabalhar a questão da transferência negativa, porque foi uma transferência negativa, e que a gente vive na clínica essa transferência negativa. Tem hora que o paciente fala, não quero mais. Então, a hora que ele fala, não quero, você faz o quê? Você fala, tá bom, tchau? Você fica na raiva? Não, você vai para a supervisão. Você vai aprofundar a reflexão a respeito daquilo. E o básico, quero te ouvir mais sobre isso. Vamos conversar sobre esse término.
Não pode ser tiro, porrada e bomba, porque isso já tem outras linhas terapêuticas que fazem. Então, era isso que eu queria. Ah, uma última coisa que eu queria completar. Quando eu tive assim, o privilégio de ir no Museu Freud lá em Londres, a gente entra na sala em que está o divã e é cheiro de charuto. Eles deixam o cheiro de charuto. E aquilo, eu fiquei emocionada. Quando eu vi o divã assim, confesso que ali onde eu chorei, acho que qualquer psicanalista chorava. Caiu a lagriminha silenciosa, assim, porque é o climão, é o climão. Tem lá um cordão que você não pode ir lá e deitar. E nem faria muito sentido, eu acho. Mas o cheiro é o cheiro de charuto. Eu não sei quem que vai lá baforar, mas que tem o cheiro. Era isso. Aí quero abrir aí para você. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente consegue. Você acha que a gente dá uma pausa agora, para uns 15 minutos, e daqui a pouco volta com o caso Hans? A gente consegue, Sim, sim. nessa segunda hora, estender um pouco mais. Tem uma pergunta aqui de qual é o nome do Aham. livro que a gente está colocando. Esse livro que a Helena está mostrando é Histórias Clínicas, 5 casos paradigmáticos da clínica psicanalítica. E aí tem Dora, tem Hans, tem o Homem dos Ratos, Caso Schreber, o Homem dos Lobos. Deixa eu mostrar aqui, ó, que eu acho que aparece. É das Só- obras incompletas de Freud, da editora Autêntica. Quero só fechar respondendo a uma pergunta, uma colocação que a Soli Alencar fez. Aqui há uma hipocondria como forma de reivindicar o olhar do outro, a falta que se manifesta como insatisfação e reivindicação, e ainda sedução pensando no objeto de desejo na versão da erotização. Soli, cuidado. Hipocondria é um caso de transtorno mental. Não se mistura com histeria. Então, a tua colocação precisa ser detalhada, porque está uma saladona aí. A hipocondria não é interligada com a histeria, tá? Acho que a gente pode ir para o intervalo, né, pessoal? Vamos lá? 10 minutinhos acho que dá, viu, Léo? Tranquilo, 11 horas, tranquilo. 11h10 a gente volta, tá bom? Fechado. 10 minutos estamos aqui.
Ô, Kátia, o teu travou, mas a gente deu uma pausa, viu? A gente volta às 11h10. Ô, Isabel, tem sim um cronograma. Coloca o teu e-mail aí, depois eu te mando. Ou então me chama no WhatsApp, aí eu te mando o cronograma fácil. Ué? Eu botei o telefone para carregar e não liguei.
Voltamos? Voltamos. Então vamos lá. Vamos lá. Agora o segundo. Nosso querido Hans. Agora para referência. Pequeno Hans, o que você diz do Pequeno Hans? Então, Hans é essa criança que começou a ter fobia de cavalos, e a história dele é uma história de criança, com problemas de criança, mas que é a clínica também do adulto, que tem essas neuroses, esses traumas de criança, essas questões infantis. Então, ele vai nascer em 1903 e vai começar a conversar. Na verdade, não teve uma análise com Freud, foi uma supervisão do pai. O pai dele conversava com Freud através de cartas e encontros e atualizava o Freud do que estava acontecendo com o filho, e ele, o pai, era o analista do filho, uma coisa que hoje para a gente é impensável, mas aí naquela hora deu certo, naquela hora Freud achou que poderia ser interessante, e realmente foi. Depois, quando o Hans tem lá 18 anos, ele reencontra Freud e fala para Freud que foi legal. 19? 19 anos, e aí, é verdade, 19 anos. E aí Freud diz que foi bem sucedida a análise e tudo mais, mas quem fez foi o pai. O que é interessante, porque na fobia de Hans, quem era a chave, o ponto principal do problema de Hans, da questão de Hans, era o pai. A gente vê, assim como na Dora, a gente vê histeria, interpretação dos sonhos, transferência. Em Hans, a gente vê Édipo. Aí em Hans, o problema principal, o problema base era o pai, sendo que o próprio pai, que era o problema, era quem fazia análise, supervisionado por Freud. Então tem aí uma coisa bem interessante, e esses casos abrem para a gente, da psicanálise, a clínica com criança e clínica com adolescente. Né? A Dora antes adolescente, então a gente começa a perceber a psicanálise na adolescência, o enfrentamento desse momento, e com Hans a percepção de como seria uma análise a partir do olhar de uma criança e suas fantasias, suas neuroses, enfim, tudo vai se construindo a partir dessa análise que Freud inicia a partir do pai, analisando Hans e Freud supervisionando. E a gente também vê o que jeito seria essa supervisão, né? É interessante também, mas aí a gente tem essas questões, né, que eu acabei de dizer. Também tem castração, tem a questão da fobia, né, que é o principal ali. Mas a história é esse caso interessante, que ele era atendido pelo pai, né? Isso é interessantíssimo, assim. Pelo menos para mim, eu acho isso uma coisa inovadora. E como que isso deu certo, assim? Como que isso aconteceu? Como que isso se deu, sabe? Como o pai lidava com ele, talvez se vê um problema na vida do Hans, isso é conjectura. E esse sintoma do Hans, ele começa quando ele não queria sair de casa. Ele teve essa fobia, não queria sair de casa. E aconteceu que casou com o nascimento da irmãzinha, a Hannah. Quando a Hannah nasce, tem esse episódio da banheira toda cheia de sangue e tudo mais, e ele vê, e aí ele fica achando aquela coisa muito impactante, uma criança vendo toda aquela
brutalidade, isso, todo aquele sangue e tudo mais. E aí aquilo pega para ele e ele cria aquele medo excessivo de cavalos. E é muito interessante porque era o meio de transporte naquela época, né? Ele estava lá na, na Áustria, né? Com aquele monte de carroça, aquele monte de cavalo na rua, e ele já não queria mais sair na rua porque tinha cavalo, e aí vira aquela bola de neve que a gente conhece das fobias. A, a fobia social pega, né? Eu tenho um Hans nesse ponto da fobia que não deixou de usar máscara. Então, é um adolescente que tem essas questões e tem essa fobia de não conseguir fazer e fica mesmo paralisado. E Hans ficou paralisado ali aos 3 anos, de já não querer sair de casa. E interessante, porque é uma criança de 3 anos que não quer sair de casa, né? A gente viu isso também com as crianças da pandemia. Então, vamos fazer uns pontos aí. Esse movimento que está dizendo que é interessante é porque se era a vida cotidiana na Áustria, na ocasião, o transporte era cavalo, era a charrete, né, como a gente diz aqui no Brasil, não sei como é que é o nome em Moçambique, mas enfim, esse transporte que para eles era básico, eram os nossos carros de hoje, mas Hans desenvolve esse medo e fala que tem medo de cavalo, então Freud questiona a partir do pai, pede para o pai questionar, mas então, por que você tem medo de cavalo? O que acontece? Ele diz que porque os cavalos mordem. Os cavalos mordem e isso me dá muito medo. Teve esse episódio com pessoas que Freud estava ali com essa pessoa, cuidador de cavalo, e a pessoa fala para ele não bota a mão porque o cavalo morde. E aí ele começou a fantasiar aquelas coisas de morder o dedo, perder os dedos, e aí começou a relacionar com o próprio pênis, com a própria genitália. Freud, então, se você tem esse tipo de medo, se Hans tem esse tipo de medo, então isso é uma ameaça corporal e como um simbolismo pode estar relacionado a esse medo que Hans tem ao cavalo, ao ser mordido pelo cavalo e perder os dedos eventualmente, de perder o próprio pênis. Que aliás é um tema muito recorrente para Hans. Ele sempre questiona essa questão do pênis. Será que todos têm? As mulheres têm? Não, as mulheres não têm. Mas então, por que as mulheres não têm? É possível viver sem? É possível? Se é possível, então eu posso perder o meu? Né? Então ele começa a desenvolver uma série de questões, uma série de dificuldades de elaborar e de entender a partir dessas possibilidades de castração no sentido literal ali, né? Dele perder o pênis e ele começa a ter dificuldades disso e a partir daí as análises vão começando, o pai vai conversando com Hans e vai traçando algumas possibilidades, vai tentando mostrar para ele por ou perguntar, questionar por que ele tem essa visão. Ele diz, o medo de cavalo também se relaciona muito ao peso da carroça que ele está puxando. Uma vez ele vê um cavalo que cai, e não consegue levantar, e ele fala: quanto mais pesada for essa carroça, mais pesado é, mais difícil é para ele levantar. Isso pode causar uma série de dificuldades, pode causar, claro que nas palavras dele, né, no entendimento dele, e esse medo vai se conduzindo, vai se tornando simbólico a partir dessa percepção que ele ali elabora do peso e do transporte da carroça. E aí também tem essa questão de piano, no caso, que além desse medo, esse medo que ele desenvolveu do cavalo, aí tem esse episódio que Freud pede para ele desenhar o cavalo. Ele desenha o cavalo e coloca um rabisco. Esse rabisco
Freud sugestiona ele. Freud pergunta assim: isso não parece um bigode? E aí ele fala: parece o bigode do meu pai. E aí fica esse enigma desse cavalo sendo pai, sendo. Hans tinha essa coisa com pênis e genital e tal, e aí tem esse episódio que a irmãzinha tá tomando banho, ele vê a irmãzinha tomando banho e ele começa a rir que a Hannah, a irmãzinha, o pênis dela era pequeno. E aí também não tem essa ajuda da mãe, sabe, que fala isso não é um pênis, isso é uma outra coisa e tudo mais. E aí ele. Essa questão da mãe também é interessante, é uma mãe que protegia muito o Hans, então quando o pai estava fora de casa, quem dormia na cama com ela era o Hans. E aí ele diz que isso era um problema quando o pai voltava, porque ele queria ficar ali com a mãe, ele queria estar junto com a mãe, vivenciando aquela delícia de dormir com ela, a segurança e tudo mais. O que casa também com esse caso que eu atendi dessa criança que desenvolveu essa fobia social, não conseguiu também tirar a máscara depois da pandemia, e ele tem essa história de que ele dormiu 14 anos com os pais, não só com a mãe, mas com os pais, na cama do lado dos pais. Então, é uma coisa interessante, porque esse o Hans, ele tem esse desejo pela mãe, ele tem essa rivalidade com o pai, típico do Édipo, e de novo, quem está tratando essa fobia dele, esse problema dele, é o próprio pai. Então é muito complexo essa mistura que eles fizeram, né? Essa observação e esse prazer que ele sente ao ficar com a mãe e ter ali o pai quando o pai está fora, as carícias, o acolhimento, a atenção, todo esse cuidado que ali, esse cuidado exclusivo que ele percebe a partir da mãe, vai sendo cada vez mais cerceado com a figura do pai, que é muito próximo. Ele gosta do pai, eles estão tão bem próximos e ele não tem consciência dessas relações que ele estabeleceu ali, mas ele sente um incômodo quando o pai chega, ele sente um incômodo de ter o seu lugar retirado, e ele começa a projetar e a simbolizar essas percepções que ele tem. Isso fica muito evidente a partir desse desenho que ele faz, que é o encontro que Freud tem com ele, na verdade, o único encontro na época da análise. Freud pedindo para ele desenhar, ele faz esse cavalo que parece que é um bigode, não é um bigode, então é um bigode do pai. E aí a gente começa a perceber, também nesse ponto que você tinha falado antes, a questão da transferência como é importante, já porque Hans, nesse momento, ele vê Freud como esse grande sábio, esse senhor que dá as respostas, que orienta, o próprio pai, que era considerado um sábio por Hans, mas era orientado por Freud. Então, o que é esse cara que mostra, indica e apresenta? Quer dizer, o que ele tem de conhecimento que pode é, se apoiar a partir desse conhecimento dele e ter as respostas que eu preciso. Hans era muito esperto, era um menininho muito atento, era um menininho que estava muito preocupado, comunicativo, preocupado em entender esses medos. Imagina uma criança com 5 anos querendo entender por que ele tinha essa angústia, que no fundo sabia que não tinha muita racionalidade, e aos 5 anos ter esse tipo de percepção já é um avanço absurdamente grande. E essa transferência vai se estabelecendo e Freud vai conseguindo, a partir do pai, ter algumas indicações do que deveria ser o ideal para ser questionado. Aí entra aquilo que eu estava falando lá atrás, da importância da filosofia, né, de você saber questionar, de você saber perguntar o ponto certo de corte, de intervenção, enfim. Isso claramente não acontecia de uma forma que a gente percebe hoje na clínica, porque era o pai, né? Então era um outro momento, eram nas conversas, eram nos passeios,
eles tinham esse tipo de, de interação. Em determinado momento, quando o Hans, aquela história que você contou, ele com a mãe, é, isso acontecia frequentemente, o que expunha e às vezes potencializava as suas reações. Em outro momento, eles saem de férias, o pai, a mãe e Hans, todo mundo, para uma cidade chamada Gmunden, na Áustria, e ele ressalta isso, né? Em férias era ainda melhor, porque aí tinham esses apelos de estar ali se divertindo, de estar num lugar diferente, toda essa possibilidade que ele tinha. E chega um momento em que as angústias vão se expressando com mais força a partir de sonho. Ele começa a sonhar cada vez mais com o cavalo, ele começa a ter cada vez mais medo de cavalo, as fobias vão aumentando, as fobias vão se potencializando, se estruturando, né, de uma forma, ainda que tivesse em análise, dessa forma que a gente está ressaltando, mas enfim, não se entendia por que isso está se potencializando. A questão do desenho, começou uma chuvinha maravilhosa aqui, eu não sei se vai atrapalhar um pouco o som, mas qualquer coisa vocês me dizem. Essa fobia aumenta, ele começa a entender que as situações vão se complicando, que as situações vão se tornando mais difíceis, e ele tenta, Freud diz que essa fobia talvez seja uma espécie de solução primária para que Hans possa entender a partir daí a posição dele junto à família. Né? O pai é um cara que ele gosta, a mãe também, mas tem essas questões de dificuldade, e esses medos, e esses sonhos, e a fantasia. Então, isso acaba incomodando e evidenciando a posição de angústia sendo expressa a partir dessas visões que ele tem. Então, qual que é o papel dele com a mãe? Qual que é o papel dele com o pai? Qual que é o papel dele com a irmã, que evidencia essa diferença corporal que para ele é muito curioso? E a questão do nascimento alimentou muitos questionamentos do nascimento da irmã, a partir dessa que a Silvia colocou, dessa dificuldade que ele teve de simbolizar e de entender de fato o que estava acontecendo ali. É importante também dizer que ele tinha medo da morte dos pais, né? Apesar de ele faz essa referência do cavalo caindo sem conseguir se levantar, também com essa coisa de morrer assim, já era. Não, se morrer, acabou, né? Não consegue mais. Até porque isso aí, nesse momento que ele vê esse cavalo que não levanta, esse peso, e coincidiu com uma época que o pai dele estava doente. E o pai dele também, então, tinha a possibilidade de, em caindo, não levantar. Quer dizer, a morte ali era um fator que assustava muito ele, e as reações que ele tinha, as construções simbólicas apontavam todas para essas percepções e olhares e análises que ele, aos 5 anos, tinha, amparado pelo pai e Freud ali orientando. Então, quando esse medo de cavalo começa a aumentar em relação às carroças maiores, em relação à queda do cavalo, ele Freud acaba percebendo também nessas construções, mesmo na figura do cavalo com bigode, que Hans aponta que parece muito com o pai, os cavalos mais pesados, as carroças mais pesadas e menos pesadas, a queda do cavalo. Freud começa a ver um progresso, ainda que esteja externalizando de uma forma muito dificultosa, ele vê um progresso na questão simbólica. Ele acha que Hans começa a elaborar um pouco mais essas questões, até porque, por exemplo, a carroça pode ser um simbolismo de Hans em relação à mãe, ali acoplada ao pai, a mãe relacionada ao pai, conectados, né? Então o pai, sendo o pai esse cavalo de bigode, se for simbolicamente isso, a mãe pode ser a carroça, e tem tantas possibilidades ali que Freud vai começando a entender que existem elementos elaborativos valiosos ali. Tem elementos que começam a talvez traçar um norte, uma possibilidade dele conseguir
elaborar um pouco mais, já que estão se construindo e estão se formando elementos simbólicos definíveis e talvez mais perceptivos. Tem um momento interessante também, a fantasia, que ele fala sempre nas análises, ele conversa com o pai externaliza isso, sobre o encanador, certo? Né? Sobre o encanador na banheira ali. Lembra da banheira, lembra da banheira que a irmã nasceu e tal. Fazer na fantasia, né? Essa fantasia estruturadona, né? E ele vai começar a imaginar lá o encanador mexendo nos canos e mexendo nesse fluxo dessa água que tá rolando ali. Ele lembra também da água da irmã. Aí de novo e sempre, né? Hans vai ligar com o pênis e tudo mais. Tem um ponto também que o cavalo também era uma ameaça para ele, porque era o pênis grande. Então, assim, é interessante também voltar nisso, porque o Han, ele era uma criança que pensava, o falo para ele era interessante, assim, né? Ele estava sempre nesse ponto, ele sempre fazia essas conexões com essa genitália. A figura do encanador abrindo, desatarrachando e atarrachando o cano, causa a impressão simbólica que talvez ele tivesse se referenciando à própria figura do pênis sendo retirado, sendo colocado. Aí volta naquela questão de lá de trás, que ele fala é possível viver sem, se tirar o meu. Até porque em determinado momento, lá atrás, a mãe encontra ele mexendo no seu próprio pênis e a mãe fala assim: se você continuar mexendo, eu vou arrancar isso aí. Quer dizer, então, aí, a partir daí começam esses questionamentos, essas dúvidas, essas angústias que ele vai potencializando e representando de diversas formas, né? Agora, aí na questão da banheira, quando chega nesse momento, esse medo, essa percepção, esse simbolismo vai orientando Freud a perceber que essas fantasias, agora sendo mais simbólicas e elaboradas a partir dessas percepções, aos poucos está acontecendo uma melhora, aos poucos está acontecendo uma possibilidade de entendimento mais amplo, aos poucos ele está começando a perceber algumas expressões que antes não eram tão nítidas, antes tão percebidas, e começa a melhorar. O atendimento começa a ter uma outra percepção, e Hans já começa a sair à rua. Hans, Hans mesmo elabora a partir dessa indicação do pai, orientado por Freud, que essas possibilidades são simbólicas, que essas são representações, que essas são orientações que aos poucos ele pode saber lidar com isso com outro olhar, com uma nova forma. E aí fica interessante a gente imaginar, né? Isso tudo é uma imaginação, porque tem o idioma em que isso é construído. Esse livro que a gente mostrou é uma tradução muito fiel, ou talvez a mais próxima que a gente tem aqui do idioma alemão. Mas como falar para uma criança do fator simbólico, do fator representativo, da não racionalidade, da possibilidade de elaboração a partir dessas fantasias, né? Uma criança de 5 anos, dessas fantasias que ele vai construindo. Então tem ali uma curiosidade muito grande de saber como isso foi construído para que Hans pudesse ter essa análise bem sucedida. E tanto foi que depois Hans se encontra Freud, ele estava com 19 anos, ele vai lá ver Freud no escritório dele, no consultório dele, e Freud fica muito contente de ver Hans, eles se abraçam, e Freud diz, bom, por esse caso, vendo como você está hoje, a gente tem a percepção de que realmente essa análise foi bem sucedida. Hans está ali muito contente, está muito seguro das experiências que passou, aí já com uma outra percepção, com uma outra visão do que era esses simbolismos dele ali vivenciados, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que tá. Eu falei errado. Eu fui
Mas para o Freud, nesse tempo, a pergunta da Neuceli é se o pênis é o falo não o pênis para Lacan. Tá, mas a gente está em Freud ainda. Então, nesse período, para o Freud, havia sim uma confluência temática entre pênis e falo. Ponto 1. Ponto 2, a condição de elaboração do Hans tem a ver com o conceito de ansiedade e com o conceito de angústia de castração. Então, o complexo de castração fica muito didaticamente exemplificado no caso Hans. O Lacan trabalhou isso pra caramba lá na frente, e, inclusive, outros comentadores articulam a questão do Hans com as toxicomanias, o que, afinal de contas, promove uma fobia. Mas deixa eles terminarem lá, só para responder isso, Neuceli. Não, eu acho que é basicamente isso a nossa exposição, ainda que seja um caso, mais uma vez, muito mais amplo do que a gente está colocando aqui, porque a gente está tentando fazer um resumo, mas essas questões da transferência, a questão do simbolismo, a questão até da castração evidente, muito importante nesse caso, e, e outro questionamento que a gente também poderia fazer, aí sai um pouco do que se convém, do que é conveniente ou que se convencionou hoje, a questão dessa proximidade, quer dizer, valeu a pena o pai tratar o próprio filho? Segundo Freud, foi bem sucedido, teve reações positivas, ainda que não seja hoje aconselhável, mas ali existiu uma possibilidade de avançar, e Freud conseguiu colocar a partir desse caso algumas referências para que hoje a gente entenda o processo de transferência, e claro que o pai sendo próximo e sendo ali presente, a transferência aconteceu com uma outra característica, e a partir desses movimentos todos, o resultado foi benéfico e teve a sua validade, né? Tem um caso muito explícito de fake news envolvendo o pequeno Hans, que sai uma foto no Google, e se você digitar pequeno Hans e Freud, sai aquela mesma foto, dizendo que é a foto dele com o pequeno Hans. Não é. É a foto dele com o netinho dele. Então, assim, é um caso de fake news da psicanálise, uma fake news bem constrangedora, porque, inclusive, alguns institutos ditos de psicanálise colocam aquela foto para fazer a propaganda de pequeno Hans. Então, queria fazer alguns acréscimos. Silvia e Leonardo, vocês terminaram? O Leonardo falou que sim, mas vocês querem comentar mais? Só para eu fazer. A gente vai conversar durante, vamos lá. Aqui, esse caso, né, foi escrito em 1908 e publicado em 1909, e o Freud mencionou ele muitas outras vezes, em 1907, 8, 26, porque ele atendeu nesse período em que ele atendeu e conversou com o pai do pequeno Hans, ele era analista da mãe do Hans. A mãe do Hans era paciente do Freud. Então, lembrando que isso foi na década de 1910 ali, e as regras para a questão ética da psicanálise, não atenderá parente, não dormirá com o paciente, etc., vieram em 1925. Então, essa possibilidade, que no fundo acabou sendo benéfica e ambivalente, de atender alguém por intermédio de algum familiar. Isso foi refinado, melhorado, etc. Mas, no caso do pequeno Hans, e o Lacan deitou e rolou nisso, porque ele falou dos discursos que estavam envolvidos. Então, tinha um discurso do próprio Hans, o discurso do pai do Hans, e esse discurso da mãe do Hans, que o Freud estava escutando. Então, de que maneira essas fobias foram cuidadas? E lembrar, qual a diferença entre medo e fobia? O nível em que a coisa fica incapacitante para quem sofre. Você ter medo de rato é uma coisa. Você ter fobia de rato é outra. Então, que nível de adrenalina aquilo te joga, que nível de renúncias você faz para não se aproximar do objeto fóbico, que quantidade de energia, dinheiro, tempo, etc., você despende cuidando daquilo.
Então, na pandemia, a questão da fobia explodiu, porque a gente fazia até uma asepsia dos objetos que vinham da rua. Eu já comentei várias vezes, eu tive paciente que perdeu a impressão digital de tanto álcool em gel. E, gente, impressão digital só perde com quimioterapia, queimadura de 3º grau, não é assim. Né? Foi muito, muito álcool em gel. Queria comentar uma... Ele fala, Hans é o pseudônimo de Herbert Graf, que viveu entre 1903 e 1973. Era filho de Max Graf, que depois virou psicanalista, e Olga Koenig. A mãe era paciente de Freud, ao passo que o pai, o Max Graf, era escritor e crítico teatral. O Freud faz um longo agradecimento ao pai do Hans logo no começo desse estudo. Max tornou-se psicanalista, tendo frequentado assiduamente as famosas reuniões das quartas-feiras. O Freud reunia psicanalistas em formação às quartas-feiras, tem lá um livro grosso, assim, anais desses encontros durante um certo tempo, e eles discutiam casos clínicos, era como se fosse um grupo de estudos, mas já era a semente do que viria a ser a Associação Internacional de Psicanálise. A família Graf era ligada ao mundo da música, razão pela qual o padrinho de Herbert era o compositor Gustav Mahler. O caso Hans é um rico relato que foi escrito não por acaso, quase como uma peça de teatro, contendo uma detalhada reconstrução dos diálogos que mostra como o sujeito se constitui a partir da inadequação entre sexo e linguagem. Então, aí fala aquilo que o Leonardo já contou do encontro com Freud, a pensar um pouco, situar esse caso, na época em que ele foi trabalhado por Freud, em que ele foi escrito, os desdobramentos. E o porquê ele é paradigmático para fobia? Porque ele pegou exatamente essa gênese, o que, afinal de contas, está por trás, está implicado na questão das fobias. Então, por isso, o Lacan pegou esse caso muitas vezes. Aqui o Fajima falou, falando no processo da toxicomania, existe uma imaginação inexistente. Não entendi essa frase, Fajima. Se você puder escrever mais sobre isso, eu agradeço. Depois ele fala que o Herbert casou-se, o pequeno Hans, casou-se 2 vezes e foi um renomado produtor de ópera, trabalhando em Frankfurt, Nova York e Genebra, publicou 3 livros sobre o futuro e popularização da ópera. Olha que graça, né? Um garoto que não conseguia sair de casa e ter esse processo. Então, acho que tem uma importância muito grande. É o primeiro caso de atendimento e um cuidado com crianças em psicanálise. Depois, em 28, a Melanie Klein vai fazer um outro atendimento, né, que é o caso Dick, e que aí é outra pegada, a questão de autismo, etc., mas o pequeno Hans é essa referência para a gente até hoje. São 135 páginas, é puxado, então acho que a Silvia e o Leonardo deram para a gente aí um belíssimo resumo e uma vontade de reler. A minha sugestão, inclusive didática, é essa, que depois de cada encontro, óbvio, quem puder ler antes, perfeito, porque até como o Leonardo diz, e eu reforço isso, o bom psicanalista é aquele que sabe fazer boas perguntas, na minha opinião. Eu conheci a psicanálise, eu já tinha feito várias terapias e tal, comecei a fazer psicanálise lacaniana com um psicanalista chamado Mauro Mendes Dias, que eu não sabia quão fera ele era, e eu ia para o divã e falava que nem uma maluca, não que tenha mudado muita coisa, e ao final ele fazia uma pergunta. Primeiro, a pergunta que ele me fazia juntava tudo o que eu tinha falado. Segundo, eu ficava uma semana, 15 dias pensando naquilo. Esse é o famoso corte lacaniano, marcar a posição do sujeito, que é o nosso ofício. Então, essa aproximação com a psicanálise, quando a gente lê esses casos paradigmáticos, a gente se reporta à própria experiência.
quando a gente está presencial, eu sempre faço um exercício que é assim, qual é a biografia das suas análises ou terapias? Com quem você foi se tratar e por quê? Como terminou o processo e por quê? Então, esse movimento é um movimento em busca dessa autonomia, felicidade, não emparedamento. Quem chega para a gente na clínica como paciente está emparedado, está sofrendo e, às vezes, nem imagina por que é que está sofrendo. Então, esse movimento todo da implicação do sujeito na própria causa, né, a desordem da qual você se queixa, que começa ali com a Dora. Então, vejam, esses dois casos são dois casos do início do século XX, final do século XIX, tem toda uma carga do peso sócio-histórico, e eu fico mega curiosa em pensar o que a mãe do Hans tratava com Freud. Não tem registro disso. Se alguém souber, avise. Porque ela era paciente do Freud. Então, todo esse mecanismo. Era isso que eu queria contribuir para o fechamento. Acho que agora dá para abrir para as perguntas dos colegas moçambicanos, brasileiros que estão aí, para a Silvia e para o Leonardo. Vamos lá. Um ponto que eu vou acrescentar é que é interessante a gente ler, porque num resumo, obviamente, você não consegue entender todos os pontos que foram abordados e todas as linhas que podem ser investigadas a partir de cada palavra que está sendo exposta. Então, ali tem muita realidade, muita percepção, muita análise que, ao ler o caso inteiro, a gente consegue complementar e entender a situação onde foi expressa ou foram expressos aquelas percepções e simbolismos. Um ponto interessante da gente sempre, eu acho que observar em análise é o contexto sócio-histórico, como a Helena estava dizendo, isso muda muito. Se o Hans se tivesse vivido hoje, seria outra realidade. O Hans do início do século XX é outra percepção, quer dizer, quais são os fatores culturais ali envolvidos, quais são as, os simbolismos da época, os limites, as éticas, as educações, os condicionamentos, enfim, tá? Tem muita referência à época e a partir daí a gente tem percepções diferentes para poder elaborar os simbolismos que estão sendo construídos. Tem umas perguntas aí, não tem, Helena? Deixa eu ver aqui. Que a Maria da Graça está pedindo a referência de leitura sobre o caso Hans. É o próprio caso Hans. Tá é de 1909, tem na companhia todas as edições, traduções para o português, tem esse caso, são 150 e tantas páginas. Não sei se é essa referência, Maria da Graça, não tem uma outra. Aí o Fagima, um pensamento inadequado que leva a pensar que existe um objeto dentro da sua imaginação, que cria uma fobia, ou seja, a existência de um paradoxo fóbico de objeto. Aí a gente precisaria trabalhar, Fagima, a noção de objeto em psicanálise, que é uma noção bastante subjetiva. Objeto em psicanálise não é coisa, não é sinônimo de coisa. Então, que tipo de transtorno acontece em que as compulsões são direcionadas para a questão dos psicoativos? Porque existem muitas compulsões, e várias compulsões em que não necessariamente tem uma introdução de outro objeto, mas sim a própria compulsão do sujeito. Agora, às vezes essa própria compulsão pode gerar ou estar articulada a uma fobia? Pode. Então, a gente vê casos na clínica, por exemplo, tinha uma pessoa que comia unha, mas comia a unha até o toco. Ficava com o dedo de baqueta, que chama, que é a hora que o dedo faz uma cicatrização doida lá para suplantar aquela coisa. A pessoa sabia, e aqui, parênteses, eu, bióloga, morro de nojo de quem come unha, porque a unha tem ovo de verme. Tudo que é ovo de verme que a gente não vê, mas está no dinheiro, está não sei o quê, fica incrustado na unha. Então, quem rói unha
tem uma tendência bem grande a estar lotado de verbo. Fecha parênteses. O paradoxo era o seguinte, era a compulsão para roer a unha, a raiva do dedo, de ficarem os dedos deformados, e, ao mesmo tempo, não conseguir articular com como uma consequência, como uma causa, com um cenário. Não conseguir articular. Então, essa dificuldade de articulação vai marcando, depois de muito tempo, ela percebeu que tinha uma fobia a lugares fechados, até porque era uma pessoa que pouco saía. Quando percebe essa fobia, que não era apenas gostar de ficar em casa, mas tinha uma coisa fóbica, quando precisava se deslocar, passava mal, tinha sintoma de pânico e tudo mais. Então, cada caso traz essa complexidade, a complexidade da relação com o objeto, vamos chamar assim, de modo amplo, consigo mesmo. Então, quando a gente tem a criança, e a gente vai ter aí, em breve, um fórum sobre a psicanálise com crianças, não tem jeito de só ficar cuidando da criança, que seria, parênteses, de novo, uma delícia. Mas a gente tem que cuidar e integrar os pais dessa criança, ou quem cuide dela, não necessariamente os pais. Então, acho que tem esse lado, Fagima, que às vezes não é uma imaginação apenas, mas é toda uma forma de estruturação em que o não abuso do psicoativo, da droga, leva a uma sensação de desagregação e morte. Toda compulsão é marcada por isso. E está aqui o Paulo Magnani, que trabalha numa clínica de dependentes químicos, que não vai me deixar mentir sozinha, em que a relação de compulsão é um passo, mas tem um segundo movimento, que são as renúncias. Então, a pessoa para dela fazer a fotografia, fazia não sei o quê, parou de fazer tudo para usar, abusar e submergir naquilo. Sempre que a gente pensa nas fobias, a gente também precisa pensar nas compulsões. O Freud retoma o caso do pequeno Hans num texto importante, que é o de inibição, sintomas e angústia. Acho que é 26, não tenho certeza. E aprofundando de 1926, aprofundando a ideia de que também as compulsões na constituição do sujeito, etc., elas têm a ver com inibições, que estão articuladas nos sintomas, que têm a ver, em última análise, com a angústia. Então, a angústia como uma ferramenta na clínica, e a clínica do pequeno Hans tem essa beleza de passar pela linguagem escrita, e quem escreve em psicanálise sabe o desafio que é. Não é fácil escrever em psicanálise. Aliás, não é fácil escrever em área alguma do conhecimento, mas na psicanálise, me parece, por conta de um conceito puxar outro, que puxa outro, que puxa outro, você nunca sabe onde você vai parar. Então, a gente fala de transferência, fala do inconsciente, que fala da constituição do sujeito, Édipo, e pronto, estamos lascados. Então, assim, qual é esse construto que o pai do Hans inaugurou? Não foi o primeiro caso que o Freud leu escritos. Ele também leu o caso Schreber, que a gente vai ver em novembro. E essa leitura interpretativa do Freud, que promoveu, e ele faz as transcrições, agradece e tudo mais, como é que a gente hoje vê e maneja isso na clínica? Por isso esses casos são tão importantes, porque transferência é a transferência. E a contratransferência é muito importante, porque fica muito assim, banalizada a contratransferência, como se fosse meramente o sentimento do analista diante daquilo. É bem mais aprofundado. Vejam, o Freud se compadeceu do pequeno Hans, da situação. Ele atende a mãe do moleque, nasce a menina, ele tem essa noção de drone que a gente diria hoje. Agora, quais são as crianças de 5 anos hoje, 2023, que passaram por 2 anos de pandemia? Esse é um enigma. Os jovens
de hoje, né? As Doras, uma Dora com 14 anos, está trazendo o quê? Corte, mutilação. Meu lado Dora, estou com uma tosse há 2 meses que não passa. A tosse nervosa da Dora. No terceiro esquema de antibiótico. Qual é o ponto em que entra em cena a pulsão? A parte biológica e a parte psíquica. Esse é o enigma. Estou eu lá gastando meus divãs para decifrar isso. Então, não para nunca. Não quer dizer que sempre tenha essa borda, mas o pequeno Hans é paradigmático para isso, porque vai junta assim, cena, junta intervenção, etc., e ele consegue ir para a vida. É isso, é o sintoma, é uma solução de compromisso. E compromisso do que com o quê? A gente ouve tanto essa frase, né? Sintoma é uma solução de compromisso. A fobia é um sintoma? É um sintoma dos mais incapacitantes. Então, vou parar de falar, senão o discurso, o que é o meu sintoma? Ainda a gente tem uns 5 minutinhos para terminar, e perguntas e tal. É interessante a questão da pandemia. Você falou crianças de 5 anos hoje que passaram pela pandemia. Crianças que nasceram na pandemia e que já não podiam sair de cara. E crianças que nasceram ou passaram com pais que desenvolveram fobias a partir da pandemia. Quer dizer, o que a gente tem de elementos ali, de novas construções, por isso a observação social é imprescindível para que a gente possa ter um olhar mais amplo dessa realidade, porque vão se alternando, né? As reações, os simbolismos, Sim, as as percepções, as falas são outras, né? Porque aí umas crianças e adolescentes que inscreveu nelas o distanciamento social. Essa frase tão pesada, assim, ó, distanciamento Falhou, social. Silvia. Falhou a frase, ficou muito longe. E agora melhorou? Fechou. É, inscreveu nessas crianças, nesses adolescentes, o distanciamento social. Eles aprenderam, o social chegou para eles como uma coisa que você tem que sair, você tem que ter aversão ao social, ou você vai morrer, ou você vai ficar doente, ou você vai ter um problema neurológico, sequelas neurológicas. Você vai ter. O distanciamento para eles foi muito pesado, né? E aí a gente cai lá de novo em Freud, somos seres sociais. E aí acontece o que nisso? Sabe? Separa a gente e acontece o quê? Até a gente, né? Ficou com medo depois. Imagina uma criança que nasceu nisso, que cresceu nisso, que ficava ouvindo isso na TV, que ficava ouvindo isso dos pais, e que chegava esse medo dos pais através da linguagem, né? E se inscreve mesmo, e vai fazer o quê depois com essas crianças? Vai impulsionar essas crianças como, né? Vai falar, não, vai, agora pode. Mas com que base, né? Pode com o quê? Se já tá ali preso, marcado na criança que tem que ter medo do social. É interessante, é muito interessante. Me lembra um pouquinho, para dar um adendo, o caso do Paulo, que foi um ex-militar, e de repente você está ali no exercício do militar, treinado e tendo que fazer, agora acabou, agora você não é mais, as regras são outras, o que você aprendeu não pode mais, e agora a perspectiva tem que ser uma nova realidade. Como são os ex-combatentes de guerra, e de certa forma, isso que você está dizendo se encaixa também nesse modelo de que não saia, não toque em ninguém, não toque nada, passe gel o tempo todo e tenha cuidado, use máscara, agora está liberado, agora pode fazer tudo, sendo que a gente, como criança que nasceu nessa época, nasceu, né, nesse movimento, está percebendo o mundo a partir desse olhar, desse encavernamento platônico, não pode sair da caverna, e de repente você sai da caverna e tem aquele olhar de um mundo, de uma nova realidade, de novas cores que antes não percebidas, agora podem ser observadas e interagidas. Quer dizer, quais são os efeitos, quais são as construções psíquicas que a partir daí surgem. Então, são novas modalidades, são novas percepções e realidades que a gente tem que estar observando, e a gente observa na clínica diária,
dos efeitos dessas reações e que têm sido cada vez mais evidentes. Tenho atendido algumas pessoas e tenho trabalhado muito na clínica a ponte entre o momento atual e a pandemia. Então, porque parece que a pandemia ficou recalcada, não se fala naquele sofrimento. E, curiosamente, além da questão das crianças, tem a questão dessas mulheres que ficaram grávidas na pandemia. Então, elas relatam o seguinte, e isso duas em especial, que ficaram grávidas e sonhavam muito com a gravidez e não sei o quê, para mostrar para os outros e curtir a barriga com os outros, palavras delas. E curtiu com quem a barriga? Com, eventualmente, parceiro ou parceira. Uma delas tinha feito inseminação, casada com outra mulher, e a outra com um homem, e, assim, aquela total restrição, e agora está se dando conta do quanto aquilo foi traumático, porque tinha um sonho, o sonho de curtir a barriga, aspas, né? E a curtição foi absurdamente castrada, podada e limitada. Outro cenário, corta a questão de criança e gestação, mas de gente que teve câncer durante a pandemia e antes de vacina. Então, era um desafio ir a um hospital, era o último lugar que alguém queria ir para fazer quimioterapia, para isso, para aquilo. Então, acho que a gente tem aí uma série de novos quadros clínicos que ainda não estão identificados, nomeados, reconhecidos, mas a base é essa. O nosso trabalho é estabelecer essa relação transferencial, é permitir e incentivar a associação livre e perceber que construções são possíveis. Aliás, tem um texto que eu acho muito legal, de 37, que se chama Construções em Análise, do Freud, em que a gente faz essa construção daquilo que foi, sem poder modificar os fatos, mas podendo realmente trabalhar as nossas diferentes posições nesse cenário analítico, né? A Silvia riu porque eu falei do livro, vocês acharam que eu fosse sacar, né? Silvia, por pouco, estava por aqui, é que eu não achei. A dessa semana você já cumpriu, Helena. Você pode zerar, pode deitar na cama e dormir, porque a da semana você já fez. O Timóteo, ele está dizendo ali que ele atendeu um caso de uma adolescente que até o mês passado não tirava a máscara, e isso deixava os colegas da escola furiosos. Aí aqui tem esse paciente e ele não tirou até hoje, e aí já caí lá naquele objeto transicional do Winnicott, que ele tem essa segurança na máscara e ao mesmo tempo sai do Winnicott, vai para essa fobia social, vai para esse relacionamento com a mãe, esse Édipo. São questões muito fortes, mas é comum, né? Acabou virando comum esses adolescentes que mesmo depois de quase mais de um ano, né, que nem precisa mais de usar máscara, e eles continuam para se esconder, para tampar a espinha, por vários motivos, mas cai nessa prisão, né? Cai nesse ponto que eles não conseguem mesmo tirar. Interessante, vamos trocar ideias sobre isso. Mas isso, gente. Agora é aquela triste hora do tchau. Do beijo. Está recomendando o caso do Homem dos Ratos, cujo título oficial, Observações sobre um caso de neurose obsessiva, que vai ser em setembro, dia 23. Convidem os amigos, é uma atividade aberta. Lembrando, gente, que quem entra na sala com código Xiaomi 46, não sei o quê, é removido. A gente não aceita quem não tiver identificado. Aí avisem as pessoas. Parabéns e obrigada para a Silvia e para o Leonardo. Deixo com eles aqui. Agradeço a todos. Nós ficamos numa média de 50 pessoas para um sábado chuvoso, nada mal. Aqui em São Paulo, provavelmente eu vou almoçar uma feijoada bem suculenta e quentinha. A Silvia e o Leonardo estão no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Poços de Caldas. Então, essa alegria da internet, permitir, como diz o Timóteo,
do Atlântico ao Índico, a gente construir aí um espaço de discussão, de leitura, e quero agradecer demais. Silvia e Léo, por favor, despeçam-se aí do pessoal, e para todos vocês, meu muito obrigada. Meu muito obrigado também a todos que estiveram até aqui nessa tarde, sábado, aqui de Moçambique, já quase começando a noite daqui a pouco para vocês, para a gente começando a hora do almoço, enfim. Muito obrigado pela escuta, pela interação, pela observação. E a gente vai ter mais, vamos fazer outros casos mais para frente, sempre no quarto sábado. Eu acho que essa troca é sempre muito produtiva e é um grande prazer realmente estar com vocês. É muito bom, é muito bom. É incrível estar aqui, é incrível essa troca que a gente faz todo sábado. Não é um prazer hoje, é um prazer sempre estar aqui. Muito gostoso, é um prazer falar hoje, ter o microfone e tudo, mas é interessante demais estar aqui com vocês. A semana que vem estamos aqui junto de novo. E fiquem bem, espero que todo mundo fique muito bem. Qualquer coisa, meu telefone está lá nos comentários, a gente vai conversando. Adoro trocar ideias e a gente vai seguindo a vida. Um abraço para vocês todos, Canimambo.